Olá, boa noite para você que já está entrando aí no nosso culto online, nesta live que nós todos os domingos temos preparado para você poder estar louvando, para você poder estar adorando a Deus. Quero mandar um abraço para quem já está entrando aqui, na nossa programação. E este é um dia oportuno para que você possa se desligar. Esse é um momento oportuno para que você possa se desligar, possa agora parar tudo o que você estiver fazendo, para juntos nós adorarmos. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço para alguns amigos, em especial os amigos do distrito de Curverlândia, do pastor Giovanni, que tem acompanhado aqui o nosso culto. Um abraço para vocês aí, meus queridos irmãos, e claro, também um abraço para a nossa comunidade, para a nossa igreja aqui da Central de Várzea Grande. Infelizmente, nós não estamos ainda com os cultos presenciais, devido à pandemia e os altos números de pessoas contaminadas, e por motivos de segurança, a gente ainda prefere estar transmitindo apenas o culto para você. Não existe melhor lugar aonde você possa estar que não seja os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Mestre. E esse agora vai ser um hino que nós iremos cantar. Eu quero que você cante meditando na letra dessa música, na letra desse hino, que daqui a pouquinho tem muita coisa boa ainda para você. Onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus,
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Se você tem algum pedido de oração para fazer, agora é o momento. Vai escrevendo aí nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode escrever o seu pedido de oração. Se você também não se sentir à vontade, fique tranquilo. Enquanto nós vamos cantar agora a próxima música, o próximo hino, você vai fazendo o seu pedido de oração. Não esqueça também de compartilhar aí com os seus amigos aí da sua comunidade, aqui da nossa igreja, de outras cidades também, essa transmissão, para que eles possam também ser abençoados. Este é um domingo especial, um domingo de Páscoa, e nada melhor do que nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, do amor que Jesus teve imenso por cada um de nós. E enquanto você escreve, enquanto você faz o seu pedido, nós cantaremos juntos a música O Poder do Amor. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou
Boa noite a todos, que bom que você está aí sentado nesta hora, adorando ao nosso querido Deus. Este momento muito especial que nós temos é o momento da nossa oração intercessória. Tenho certeza que neste momento difícil que nós estamos passando, muitos mesmos, dependemos da oração uns pelos outros. Existe um verso bíblico lá em Salmos que diz o seguinte: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É com esta certeza que nós vamos orar. Eu queria orar por todos aqueles que mandaram enviar os seus pedidos de oração aí na rede social. E quero orar também por 3 famílias enlutadas. Famílias queridas que perderam seus entes queridos, o nosso querido irmão Valdete, que perdeu seu irmão Ademir, Anice, que perdeu a sua mãe, a irmã Vanilze, que perdeu o nosso querido irmão Celso Mesquita. É um momento muito triste, mas nós temos a certeza de que Deus muito em breve voltará e nós iremos encontrar com esses nossos queridos irmãos e amigos. Vamos orar para que o Espírito Santo nos conforte, os anjos confortem o coração das famílias, e nós muito em breve poderemos ver e abraçar esses nossos queridos amigos. Mas para isso, nós temos que nos preparar. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento e entregar a Ele todos os nossos anseios e todos os nossos pedidos. Vamos orar. Grandioso Deus e amorável Pai, nesta hora, nós estamos com o coração contrito e com muita dor, porque perdemos alguns dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas nós sabemos e temos a certeza que muito em breve o Senhor voltará. E nós poderemos abraçar novamente esses nossos amigos, esses nossos irmãos. Aqueles que aqui ficaram, neste momento nós queremos uma bênção especial, que os teus anjos venham confortar o coração das famílias enlutadas. Neste momento também nós queremos colocar aqueles que estão enfermos no leito de um hospital. Que os teus anjos também estejam ao redor e ao lado de cada um deles. É um momento muito triste que nós estamos vivendo, Senhor, mas nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor está no controle de todas as coisas que estão acontecendo aqui neste mundo. Nós temos a certeza também que tudo isso vem para abreviar a tua volta, e temos a certeza que muito em breve, mas muito em breve mesmo, o Senhor voltará e nos tirará aqui deste mundo mau, desse mundo de dor, de trevas, para nós irmos morar em um lugar onde habita justiça, onde não haverá mais morte, nem dor, nem planto e nem clamor. Nos prepare, que o teu Santo Espírito, Senhor, mova o nosso coração, habite em cada um de nós, para que nós possamos cumprir a nossa missão, que é de ir pregar a mensagem a todos aqueles que ainda não te conhecem. Tudo isso nós te pedimos. Nós não temos mérito, Senhor, mas te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vida, minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, Ele vem.
de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Feliz semana a todos.
Aqui nesse momento especial do nosso culto de domingo, culto especial de Páscoa, nós estaremos aqui dividindo a palavra de Deus, meditando nesse lindo livro que é a Bíblia Sagrada, ouvindo das promessas de Deus, e como a música disse, né? A grande promessa que todos nós aguardamos com ansiedade, a volta de Jesus. A promessa é que Ele vem, a promessa é que Ele virá para nos buscar, para nos levar para o nosso lugar. Nesse momento, antes de começarmos a dividir a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você, que está me acompanhando aí, a se unir a mim em uma palavra de oração. A igreja aí de Curvelândia, do pastor Giovanni, a nossa igreja aqui de Várzea Grande, eu convido você para que nós juntos possamos orar. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Nós já não andamos órfãos por aí, Senhor. Nós temos um Pai, e um Pai que habita nas alturas, mas também habita conosco. Nós temos um Pai presente, um Pai que se preocupa com as nossas aflições, que chora as nossas lágrimas, que participa dos nossos sofrimentos e que conhece cada um de nós. Nós agradecemos, ó Pai, porque essa esperança é uma esperança que excede todo o entendimento. É uma esperança que excede até mesmo o luto e a morte. É uma esperança que nos move. E é essa esperança que nós queremos manter no nosso coração. Nós rogamos agora nesse momento, como filhos do Senhor, que o Senhor nos preencha com o Espírito Santo. E que este Espírito Santo esteja cada dia nos fazendo lembrar que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, residentes temporários, que estamos vivendo aqui somente um momento, e logo mais nós iremos para nossa pátria celestial e eterna, junto ao nosso Pai, que nos ama e nos deu a redenção. Ó Deus querido, abençoe a cada filhinho do Senhor aqui neste momento, que está abrindo o coração ao Senhor. O Senhor sabe de todas as dificuldades, o Senhor sabe que todos os nossos problemas seriam solucionados se o Senhor voltasse hoje. Por isso nós oramos pela Tua vinda, Senhor. Nós deixamos já agora de orar pelas angústias e oramos para que o Senhor venha e restaure a nossa alegria para sempre, aonde já não haverá mais pranto, nem luto, e nem dor, nem sofrimento. Todos os nossos problemas, Pai, os meus, os dos meus irmãos e todos aqueles que estão acompanhando nesse momento, seriam solucionados se o Senhor voltasse hoje. Ó Pai querido, a nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. E a nossa oração também é: Senhor, lembra-te de nós quando vieres como Rei. Nós te aguardamos, Senhor, com ansiedade, o dia em que o Senhor virá para reinar para sempre sobre esta terra. Com essa esperança, nós entregamos tudo em Tuas mãos, reconhecendo que nós somos residentes temporários dessa terra, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nessa noite especial de domingo, de Páscoa, meditando no sofrimento que Jesus passou por nós, nós devemos nos lembrar que o próprio Jesus foi um estrangeiro nessa terra. E é por isso que o título do sermão dessa noite é Peregrinos e Forasteiros, ou melhor dizendo para você, residentes temporários. É isso que nós somos. Quando Jesus veio a essa terra, Ele enfrentou o desafio de ser um estrangeiro aqui. Ele mesmo, que desde a eternidade esteve no céu, aceitou o desafio de viver fora dos limites do céu. Viver não como visitante, mas como um residente temporário. Jesus assumiu então um corpo humano, e eu sempre digo com alegria, quando eu penso nisso, Jesus vestiu pele humana para estar entre nós. Ele não veio somente numa teofania, numa apresentação somente no antropomorfismo, não, Jesus veio de forma encarnada. Antes ele aparecia talvez como anjo do Senhor, como Miguel, mas dessa vez, na plenitude do tempo, Jesus veio a essa terra como um ser humano. E é por isso que muitas vezes
Jesus, ele se apresenta na Bíblia como filho do homem. Sim, ele está apresentando uma característica que agora é dele. Ele fala que é filho do homem. Assim como você quisesse dizer na época que uma pessoa era sábia, você deveria dizer que é filho da sabedoria. Jesus, quando dizia que era filho do homem, ele estava reconhecendo a natureza que agora ele também tinha, a natureza de um ser humano. E como um estrangeiro, eu não sei se você já esteve vivendo em outro país. Eu sei que aqui na nossa igreja nós temos pessoas que já viveram em outros países. Temos em nosso meio também pessoas que estão longe da pátria. Alguns estão exilados. Ontem mesmo estava visitando um exilado político aqui, que está aqui no Brasil, fazendo uma visita, uma oração com ele, falando para ele que ainda que ele está longe da pátria dele, há uma pátria que o aguarda também, a pátria celestial. Então, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu perguntando nas nossas conversas, ainda que o país dele está em crise, ainda que o país esteja passando por um terrível confronto, fome, ele ainda tem a ousadia de me dizer assim: pastor, eu tenho saudade da minha pátria. Eu amo muito o Brasil, me recebeu muito bem, mas eu tenho saudade da minha pátria. Não será esse mesmo o caso teu? Você que está me escutando aqui agora, deixa eu ler um versículo com você. Até vai estar aparecendo aí na sua tela o versículo que nós vamos estar lendo. Eu gostaria de ler o versículo de Filipenses 3, 20 e Hebreus 11, 13. Alcance a sua Bíblia aí em Filipenses no capítulo 3, no versículo 20. A Bíblia diz bem assim sobre nós que estamos vivendo nessa terra: pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só, meu querido, a Bíblia diz em Filipenses 3:20 que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Você está vendo aí uma versão diferente na sua tela? Foi a propósito que eu coloquei essa versão alternativa aí na tela. Eu gostaria de te levar a ter um gosto mais especial por esse texto. Olha o mesmo texto na Bíblia judaica completa. Filipenses 3, 20. Filipenses 3:20 diz assim: nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua, o Messias. Essa é uma versão alternativa que eu trouxe para apresentar para vocês. Agora vamos lá no texto de Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz assim: todos estes, porém, morreram na fé. Sim, todos estes, porém, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sobre a terra, estrangeiros e peregrinos. E também, olha essa versão na Bíblia judaica completa, Hebreus 11, 13. Pode estar projetando na tela aí para vocês? Hebreus capítulo 11, 13. Olha como que essa versão fica interessante. Aqui a Bíblia diz assim, Bíblia judaica completa, na tela. Hebreus 11, 13. Aqui diz assim: todas as pessoas mantiveram a confiança até a morte, sem terem recebido o que lhes fora prometido. Apenas viram de longe e também as cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. Quando a Bíblia se refere então a todos que somos cristãos, ela nos diz que nós somos residentes temporários, estrangeiros,
peregrinos na terra. Diz que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso libertador, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, o nosso Messias. O povo judeu aguardava o Messias para ser liberto do jugo romano. Mas quando Jesus veio, ele não veio para trazer somente liberdade para um povo. Ele veio trazer liberdade para mim e para você. E é por isso que a Bíblia nos chama de residentes temporários. Enquanto nós estamos nessa terra, amigos, nós somos estrangeiros. E como estrangeiros, a Bíblia sempre nos desafia a não viver em conformidade com a terra com a qual nós estamos vivendo. Terra essa que Jesus chamou de mundo. Quando a Bíblia fala mundo, não é uma linguagem somente da igreja. O próprio Jesus, quando se referia às coisas que não tinham a ver com o reino celestial, ele dizia que as coisas do mundo. E é por isso que nós vivemos então nesse desafio de como cidadãos do céu, como nós vimos, cidadãos do céu, nós vivemos o desafio de não viver nas conformidades do mundo e dessa terra. O desafio então que a Bíblia propõe para nós, e eu trarei para você no dia de hoje, é que você faça a melhor troca da sua vida, vivendo como um estrangeiro nessa terra. Quem vive no exterior sabe que como um bom estrangeiro, você tem que ser um especialista em moedas, um especialista em câmbio. E é por isso que quando você vai para um país, você deve procurar a melhor casa de câmbios para fazer as trocas. Sim, porque senão você sai perdendo. Imagina você que tem duas casas de câmbio. Uma paga 3 moedas por R$1 e outra paga 2,50. Qual das duas casas de câmbio você vai escolher para trocar a sua moeda? Isso mesmo, a de R$3, a de 3 moedas por 1. E é por isso então que você tem que ser especialista para não sair perdendo. Porque se você fosse trocar uma quantidade grande de moeda, uma quantia enorme, você pode sair perdendo. As pessoas dizem que o tempo é dinheiro, mas eu digo que o tempo é muito mais do que dinheiro. Eu vou me fazer entender por que eu estou tocando nesse tema. Eu acabei de falar de câmbio e agora estou falando do tempo. O tempo que nós temos nessa terra de medir a nossa vida é de 80 a 90 anos com muito enfado, como diz a Bíblia. Não quer você trocar esse pequeno tempo aqui na terra por um câmbio melhor, que é na pátria celestial? Deixa eu me fazer entender. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Então quer dizer que se eu vivo uma vida de pecado, gastando esse tempo que eu tenho nos prazeres transitórios do pecado, o que eu recebo no final da minha vida é a morte, e morte eterna. Mas Jesus disse que aquele que nele crê, não irá perecer, mas terá a vida eterna. Então, para nós fazermos a melhor troca que nós podemos fazer na vida, nós precisamos tomar essa vida finita, pequena e curta, entregá-la nas mãos de Deus e permitir que Ele faça ela prosperar para a eternidade. Olha que bonito, que proposta maravilhosa. Então, quando nós falamos de câmbio, nós estamos falando disso, de uma troca. E como você está vendo aí na projeção, até coloquei a palavra câmbio, para que você possa entender um pouco mais. Talvez não seja uma palavra tão frequente, porque nós que vivemos aqui no nosso país, não temos a necessidade de estar trocando moeda em moeda. Mas eu gostaria de definir para você o que é a palavra câmbio. Olha aí na tela, que vai aparecer para você na tela, o que é a palavra câmbio. Bom, o câmbio, o significado dela é a troca de uma coisa por outra. Você troca algo bom por algo de semelhante valor ou melhor. Isso é um câmbio, é você trocar. Câmbio não é só a troca de marcha aí do seu carro, não. Câmbio também tem o significado de trocar uma coisa por outra. Também câmbio é uma operação que consiste em trocar uma moeda por outra. E eu convido você nessa manhã, nessa noite, a fazer a melhor troca, o melhor câmbio da sua vida. A Bíblia diz, como eu mencionei para vocês, que o salário do pecado é a morte, mas ela também menciona que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus.
O pecado continua pagando o mesmo que pagou até hoje. O salário do pecado não teve ajustes com a inflação. O pecado ainda continua pagando o mesmo salário. O salário do pecado ainda continua sendo a morte. Mas nós temos um outro cambista que está oferecendo uma troca melhor, uma troca superior. A Bíblia diz que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, qual dos dois você prefere? Vai dizendo aí, o salário do pecado, morte. O dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus. Que presente de Deus para nós. Olha o que mais diz aí na nossa versão da Bíblia Judaica Completa. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte, mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus em união com o Messias, Yeshua, o nosso Senhor. Falando de câmbios, olha o que está aparecendo na sua tela aí. Eu estou apresentando para vocês aqui um personagem cheio de controvérsias. O nome dele é Manuel Mariano Melgarejo Valencia. Foi o 15º presidente da Bolívia. E esse homem é cercado de várias anedotas, e uma delas eu vou contar para você aqui nessa manhã. Era conhecido por ser um homem teimoso, inconstante. Diz que, certa feita, esse homem recebeu uma visita no seu aniversário de um ministro brasileiro. E essa é uma história que você pode estar pesquisando aí no Wikipédia, no Google. Você vai estar vendo que é uma informação recorrente. Inclusive, no país onde eu vivi, que é a Bolívia, um abraço para você que é da Bolívia, que está assistindo esse sermão nesse momento. Esse presidente foi conhecido como o presidente que fez uma das trocas mais impensáveis da vida. Uma troca péssima. Como você está vendo aí na tela, nós temos um mapa do Brasil e o mapa da Bolívia. E um cavalo e o mapa do Acre no meio. Mas o que tem a ver, pastor, essa história? Eu vou falar para você da pior troca que um homem pode fazer. As anedotas que estão em torno desse presidente é de que por ocasião dessa visita do ministro brasileiro, por ocasião do seu aniversário, o ministro brasileiro trouxe de presente um par de botas e um cavalo branco. Aí você está vendo na imagem um cavalo preto, mas na história é um cavalo branco. E que quando esse presidente recebeu o presente do ministro brasileiro, um cavalo e um par de botas, ele se sentiu tão agradecido, mas como ele não era um homem comedido, ele era um homem inconstante, e ele sabia das guerras que havia nessa fronteira, as lutas pela posse dessas terras, ele pegou o mapa da Bolívia, presta bastante atenção, e para agradecer o presente, ele disse: traga o cavalo aqui, coloque a pata do cavalo em cima do mapa, aonde ficar o casco, a unha do cavalo, eu dou para o Brasil. Que terrível troca, né? Por isso que você está vendo aí o Acre aí, não sei qual parte, se é a parte interna da pata do cavalo, mas foi isso que aconteceu segundo o conto popular e alguns historiadores. Você acha que essa foi uma troca bem feita? Você acha que essa troca valeu a pena? Imagina você trocar tanta terra por um cavalo e um par de botas. Isso não me parece uma boa troca, uma vez que nós estamos falando no nosso sermão aqui de câmbios. E se eu apresentar para vocês outra troca que parecia absurda? É claro que não tem nem comparação uma com a outra, mas a título de ilustração, nós estamos vendo uma péssima troca feita por um presidente, que é lembrado por um péssimo governo e por péssimas decisões, e de outro lado nós temos uma outra troca que eu quero apresentar para vocês, a troca que foi feita por Moisés. E eu pergunto para vocês, olha a pergunta que está aí na tela: quem trocaria um palácio no Egito por uma vida no deserto? Eu vou apresentar um personagem que fez uma troca que aos olhos humanos pareceria absurda, mas que aos olhos da fé foi a melhor troca que ele poderia fazer e que nós poderíamos fazer. Moisés, trocando o Egito, Hebreus capítulo 11, do versículo 23 e 29. Nós vamos ficar nesse texto, Hebreus 11, 23 e 29.
Qual foi a troca que Moisés fez? Nós falamos aqui agora há pouco, será que seria loucura fazer isso, pastor? Trocar um palácio no Egito com a glória do Egito, sendo um faraó do Egito, podendo ser um faraó do Egito, que Moisés estava na linhagem, trocar tudo isso por uma vida no deserto. Hebreus capítulo 11, versículo 23, começa nos ensinando como um peregrino, que é um cidadão celestial, que já não se identifica com essa terra, deve fazer negócios nessa terra. Olha só a troca que Moisés fez. Primeiro que, para todos nós termos algo com qual trocar, nós temos que primeiro receber uma herança, ou ter algo de posse. E eu pergunto, qual que é a tua melhor herança hoje? É a sua conta no banco, ou o seu nome nos livros celestiais? Jesus até falou sobre essa questão de herança, dinheiro, como sendo a raiz de muitos males, que muitos tentando ficar ricos, entraram em perdição, em muitos problemas, em dores de cabeça. Será que a nossa luta como cidadãos do céu tem sido por avançar o reino de Deus, como militantes do reino de Deus, avançar o reino de Deus ou crescer o nosso patrimônio aqui nessa terra? Jesus mesmo disse, ele não falou onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, não. O versículo não é assim, meu irmão. O versículo é, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o quê? O seu coração. Jesus colocando o tesouro na frente, porque sabe que o nosso coração é um grande perseguidor de tesouros. E eu pergunto para você que está me assistindo aqui agora, qual é o tesouro que o teu coração tem perseguido? Jesus falou, aonde estiver o vosso tesouro, aí o seu coração vai ir atrás. É como a mariposa buscando a luz. A luz é o tesouro e a mariposa é o teu coração. Aonde você tem depositado a tua luz, o teu tesouro? Aonde? E aqui o versículo diz, se tratando de herança, eu falo uma melhor herança que todos nós podemos ter e deixar para os nossos filhos. Muitos pais estão preocupados com cartas de crédito para o filho estudar no futuro. Muitos pais estão preocupados em morrer de trabalhar para dar uma faculdade para o filho. Isso não é errado. Porém, não deve ser o centro da sua vida. Trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar, meu amigo. Porque o teu tesouro não está em um banco, o teu tesouro deve estar na pátria celestial. A maior herança que nós como pais podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Porque pela minha fé em Cristo, eu posso dar ao meu filho uma mansão celestial. Muitos estão preocupados em construir casas e coisas aqui para os filhos. Mas se você quer deixar uma verdadeira herança para o teu filho, faça como a mãe de Moisés fez por ele, como o pai de Moisés fez por ele. O texto bíblico diz assim, começando a vida de Moisés, a herança. O texto bíblico diz, pela fé, Moisés, olha só, pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por quem? Pelos seus pais. Durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Primeira dica então para todos nós que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Quando nós temos os nossos filhos, a herança que Deus nos dá, nós devemos passar a herança da vida eterna para eles. Moisés, quando era apenas um menino, que não podia tomar decisão por si mesmo, ele teve a fé por extensão dos seus pais. Nesse momento em que o mundo está em uma convulsão moral, nós como pais somos a fonte segura de educação celestial para os nossos filhos. Não podemos negligenciar por 1 minuto a educação dos nossos filhos. Quem tem educado os seus filhos? Você aí, cidadão celestial. Você tem delegado a educação do seu filho para alguém aqui nessa terra? Não estou dizendo de educação escolar, isso todos nós temos que passar, inclusive Moisés passou. Eu estou dizendo para educação espiritual. A educação forma o homem.
E é por isso que nós precisamos cuidar da educação dos nossos filhos. Quando Moisés apenas era um bebê recém-nascido, mas a Bíblia diz aqui, pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido pelos seus pais. Moisés recebendo a fé como herança dos seus pais. Eu agora vou ser pai por segunda vez. Eu vi o coração do meu filho ou filha, ainda não sabemos o gênero, o sexo. Mas uma coisa eu disse quando eu vi o coraçãozinho dela ali na tela na ultrassonografia. Eu vi aquele coraçãozinho batendo, o primeiro órgão que começa a bater no corpo humano, o coração. E eu conversando ali com ela, com Deus, eu disse, olha coraçãozinho, eu oro para que você comece a bater aqui agora, mas bata também pela eternidade. Eu oro já por esse coraçãozinho que está vindo para a minha família. Eu oro pelo meu filho, para que ele seja um homem de Deus. Ore pelos seus filhos. Fale de Deus para eles, seja uma influência, como foi os pais de Moisés. E isso vai estar caracterizando você como um cidadão celestial. Essa é a primeira parte da vida de Moisés. O texto segue no versículo 24, falando de outro quesito da vida de Moisés, que nos ensina como viver como peregrinos nessa terra. A renúncia do prazer transitório. Olha o texto bíblico que está aí na tela. Hebreus 11, 24, 25. Pela fé, entenda sempre que o elemento de todos nós que vivemos nessa terra como estrangeiros é a fé. E Moisés, pela fé, já adulto, agora não como criança, olha só que interessante, o texto anterior diz que Moisés, quando era apenas um bebê, foi escondido pelos seus pais. Mas quando nossos filhos se tornem adultos, aí nós temos que entregá-los para que eles tenham um relacionamento pessoal com Deus. E aconteceu com Moisés. Moisés agora, já homem feito, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Como a educação é uma beleza na vida de um cristão. Moisés agora, como homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Os prazeres do pecado, irmãos, é transitório, são transitórios. Aqueles pecados que nós tínhamos prazer na juventude, falando de maneira geral, não só por mim, não serão os mesmos prazeres que nós teremos no final da vida. Por isso nós devemos trocar essa vida curta, esse momento transitório, por uma vida que nunca mais acabará. Olha que troca perfeita. Moisés preferiu ser maltratado, sofrer com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O nosso dever como peregrinos e forasteiros nessa terra é rejeitar a nossa união com o mundo, rejeitar a nossa união com o pecado, porque aquele que abraça o pecado está abraçando uma vida transitória, mas aquele que abraça a renúncia e prefere ser maltratado junto com o povo de Deus, está abraçando a vida eterna. Queridos, se você abraça a vida eterna, eu digo para você com toda certeza, você tem muito mais futuro do que passado. Se o teu passado te incomoda, abraçando a vida eterna, mesmo tudo que você sofreu, abraçando a vida eterna, você tem mais futuro do que passado. Que lindo essa promessa, não é verdade? E é por isso que o desafio para todos nós é rejeitarmos, renunciarmos os prazeres transitórios do pecado. Outra parte da vida de Moisés, o texto bíblico diz no versículo 26, que nos ensina como viver como estrangeiros e peregrinos nessa terra. Hebreus 11, 26, Moisés diz assim, Paulo falando sobre Moisés diz assim: considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Como peregrinos e forasteiros nessa terra, nós devemos ter a mesma visão espiritual que Moisés tinha. Ele sabia que tudo era transitório, e ele preferiu, olha que interessante, sofrer por causa de Cristo. Mesmo tendo vivido anos antes da vinda de Cristo, Moisés já estava escolhendo Cristo como o objeto da sua adoração, como o objeto da sua entrega. Moisés sabia, se Cristo viesse, ele também seria salvo. Que maravilhoso. E o último versículo aí, os últimos versículos, 27 e 28, diz assim, que pela fé, ele saiu do Egito, sem medo da ira do rei,
prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos, o primogênito. A palavra Páscoa aí, inaugurada por Moisés. Moisés estava dizendo para o povo celebrar uma festa que eles nem sabiam o que significava. E o nome da festa qual que era? No hebraico, passar por cima. O nome de Páscoa, no original hebraico, e até celebrado pelos judeus ainda hoje, eles se referem à Páscoa como Pessah, ou Pesach, que é literalmente passar por cima. Quando Moisés, pela fé, junto com todo o povo de Deus, aceitou o sangue do Cordeiro, ele e todos os primogênitos daquela casa foram liberados da morte, porque eles confiaram na promessa do sangue. E nós, como estrangeiros e peregrinos, devemos passar todos os dias o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Esse é o sangue que nos resgata, que nos promete vida eterna, que promete que quando Ele vier a essa terra para castigar aqueles que castigam o mundo, esse sangue será a marca, o sinal, que fará com que o anjo da destruição passe por cima da nossa casa e nós entremos na vida eterna. Amém? Que promessa maravilhosa. Terminando aqui o nosso sermão de maneira especial, gostaria de mostrar para vocês algo interessante da vida de Moisés e da vida dos faraós. Passando aí na tela para você. Aonde Moisés foi visto? Irmãos, aonde Moisés, esse Moisés, que mesmo tendo lutado 40 anos com o povo no deserto, morreu antes de entrar na terra prometida, aonde Moisés foi visto? Eu digo para vocês, Moisés foi visto na companhia daquele que ele mais esperava. No Monte da Transfiguração, lá em Lucas 28, 31, o texto fala que Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens para falar com Jesus, que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em grande esplendor, como nós apareceremos no dia final. E falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém, falando sobre a Páscoa. Moisés viu a primeira Páscoa, e agora Moisés se apresenta para Jesus para falar sobre a última Páscoa, a Páscoa que realmente importa, porque aquela Páscoa era tão importante para Moisés e Elias, que representam dois povos, Moisés, aqueles que vão passar pela morte, mas irão ressuscitar, e Elias, como aquele grupo de cristãos que irão para o céu por ocasião da volta de Jesus sem ter visto a morte. E esses 2 grupos, representados nesses 2 homens, agora estavam conversando com Jesus, falando sobre o que aconteceria em Jerusalém, quem sabe dando força para Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido em Jerusalém, tanto Moisés quanto Elias teriam que descer do céu, que foi conquistado para eles com antecedência. Moisés foi visto vivo. Agora eu pergunto para vocês, e aonde foi visto o faraó do Egito? Olha aí, que interessante essa notícia. Aonde foi visto por último o faraó do Egito? Notícia, onde os reis do Egito foram vistos? Falando de Ramsés II, olha aí a foto dele na tela. Meus amigos, Ramsés está famoso hoje. Ganhou até passaporte. Eu vou explicar para você por que isso aconteceu. Por ocasião da restauração, como eles estão em museus, por ocasião da restauração deles, no ano de 1974, como diz a notícia, que está um pouco aí anterior, uma notícia do R7, diz que em 1974, essas múmias precisaram ser transferidas para um país onde elas seriam restauradas. O país é França. E as leis do país não permitem que as pessoas entrem sem passaporte, quer seja vivo ou quer seja morto. E é por isso que o Ramsés II, olha aí na tela o passaporte dele. Ramsés II ganhou um passaporte para viajar para o Egito. Mas comparando ele com Moisés, qual dos dois está melhor? Moisés no céu ou Ramsés viajando de avião aqui? Olha aí na tela. Eu digo para vocês, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que Moisés está muito melhor do que Ramsés agora. Por quê? Porque Moisés, ele fez a melhor escolha que como homem ele poderia fazer.
Ele depositou a vida dele finita, mortal, nas mãos daquele que pode tornar tudo eterno. É Deus quem, quando toca na sua vida, pode transformar ela em vida eterna. Você tem vivido como um peregrino nessa terra, como um estrangeiro, como um residente temporário? Quando a Páscoa foi celebrada, o povo deveria comer com as roupas colocadas, com as malas prontas. A Páscoa naquela noite foi saboreada, a primeira Páscoa, um povo preparado para fugir, preparado para ir embora. Nessa Páscoa que nós celebramos hoje, nós também estamos com a mesma ansiedade de ir embora para o nosso lugar. O nosso coração anseia o nosso lugar. Você sabe o seu lugar? Você sabe para onde você está indo? Você tem conversado com Deus sobre o seu interesse de viver a vida eterna, e você tem vivido dignamente como um estrangeiro nessa terra? Eu espero que sim, porque esse convite é para todos nós, para que nós vivamos nessa vida, mas com a ansiedade do nosso Senhor, do nosso Messias, do nosso restaurador, que Ele virá, e quando Ele vier, Ele trará junto consigo a nossa cidade, e aí nós teremos junto conosco o nosso governador e a nossa cidade. Nesse momento eu gostaria de convidar você a escutar essa música especial e meditar em que pátria você tem militado, no reino do mundo ou no reino dos céus, e fazer a sua escolha, hoje, mais uma vez, de que lado você está. Levante a tua bandeira da pátria celestial, que as pessoas conheçam Jesus através do seu testemunho. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Eu quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver
esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou, sim, eu vou viver com Jesus. A esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Amém. Nesse momento eu gostaria de te convidar então para nós fazermos uma oração de reconsagração a Deus e de confirmação de qual pátria nós somos. Teu passaporte está assinado pela Pátria Celestial? Você tem todos os dias buscado comunhão com Deus? Decida agora qual pátria você irá servir. Não há como servir dois senhores. Eu prefiro que você fique com a pátria que promete a vida eterna e rejeite a pátria que promete morte eterna. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a nos desvencilharmos de toda a sombra de pecado que nos assedia. Ajuda-nos, Pai, a tomar a mesma decisão que Moisés tomou. Não tendo medo da ira do faraó, ele abandonou o Egito. Ajuda o teu povo, Pai, a cada dia abandonar o Egito e as suas mentiras e seguir firmes rumo a Canaã celestial, a terra de qual pertencemos, aquela terra de qual nós temos saudades, mesmo sem nunca ter pisado lá, Senhor. Nós temos ansiedade, ó Deus, de voltar para o nosso lugar, para o lugar de onde o nosso coração clama, pelas nossas belas terras, Senhor, terras aonde a paz reina para sempre, aonde a eternidade é a proposta. Ajude o teu povo, Pai, a trocar essa vida, a não estar preocupado pelas riquezas, pelas coisas desse mundo, mas estar ansiosos pelo encontro com o nosso grande e poderoso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a cada dia pertencermos mais à nossa pátria celestial e menos a essa pátria deste mundo. Abençoe o teu povo, fique conosco, cuida-nos, Pai, nessa semana. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe. Eu agradeço a todos que acompanharam a nossa programação e convido você a estar aqui conosco no próximo domingo, no mesmo horário. Que Deus os abençoe.